quando fui a primeira vez estudar em Israel, aluguei um carro lá, eu fui de Tel Aviv para Jerusalém, olhando placa em hebraico, com o mapa aberto e dirigindo, e eu não sou o melhor dos motoristas. Então eu tinha que prestar atenção na placa, e em redor, no mapa E em outra língua. e outra língua. Hoje não. Hoje eu tenho o Waze, É. que foi um israelense que inventou. Então, para que eu vou ficar perdendo tempo com aquilo tudo? Então, daqui a pouco, não vai precisar mais do tradutor e intérprete. Nós temos a faculdade de tradutor e intérprete. Hoje a inteligência artificial vai traduzir e cada vez ela está aperfeiçoando mais. A inteligência artificial hoje, ela pode fazer uma edição de vídeo que daqui a pouquinho não vai precisar mais... Não estou querendo ser profeta do caos, não, mas daqui a pouquinho não precisa dele ali naquela mesa. A inteligência artificial vai fazer tudo isso aqui pra gente. Daqui a pouco... Não, mas é verdade. Vai mamar, hein, Vitão? Aí, ó. Vitão, nada contra você, mas você sabe. Ela tá querendo tirar, você tá entendendo? Estão querendo tirar o meu. Então, quer dizer, vai desempregar muita gente. Dá pra ter um pastor mesmo, será, em inteligência artificial? Já teve um culto com um pregador lá na Alemanha. Pregou, tudo direitinho. Tem uma coisa sobre inteligência artificial que, assim, elas não têm... A inteligência artificial não entende nada de verdade, né? Ela pega uma base de dados gigante, ela vai comparar quantas vezes uma palavra apareceu perto da outra e vai te entregar alguma coisa baseado no que você pediu ali, né? Mas, bom, o ponto é que ela não pensa, ela compila dados e te entrega ali uma resposta provável. Assim, a maioria das vezes, pelo menos cada vez mais, ela tá ficando eficiente do ponto de vista ela tá evoluindo. De te entregar informação cada vez melhor, mas eu já vi entregar uma informação completamente pirada, que era basicamente isso, assim, qual é a próxima palavra, tudo que é basicamente como ela funciona. Mas enfim, não é isso. É que ela não sente nada. Mas né? ela tá ficando autônoma. Autônoma dentro dos parâmetros que a gente dá. Né? Mas de qualquer maneira, sim. Mas a gente faz isso também. Quando eu trago uma informação aqui para você, o que eu faço? Eu li um monte de livro e vou te falando o que eu li nos livros. É mesmo. Mas você imprime, mas você pensou sobre aquilo que você leu ali. Aquilo que você leu ali formou, de certa forma, uma opinião ou alguma coisa que você pensa. Sim. Né? A inteligência artificial ela não pensa. Então ela o não que eu sente. posso dizer é que ela não tem moral. O ser humano é moral, a inteligência artificial não é moral. E aí vem o ponto. Dá para uma inteligência artificial ser um bom sacerdote? Será? Se você perguntar do ponto de vista teológico, falar não. Do ponto de vista teológico, não. Nunca. É gente ganhando gente. Você tá entendendo? Não dá. Porém, se eu pensar com a cabeça pragmática, dá. Porque o que é um sacerdote? Veja, se eu pensar com a cabeça de teólogo, a resposta é não. Se eu pensar com a cabeça progressista pragmática, sim. Por quê? Se sexo é algo que muita gente agora está planejando fazer virtualmente, cara, a geração é outra. As crianças hoje que têm 8 anos de idade, eles já não têm o raciocínio... Hoje um cara de 25 anos, ele já está velho para a geração que está surgindo. Então, eu não sei, eu não quero ser profeta do caos, mas também não quero achar que não é nada, não é tudo legalzinho. Não estou falando da invenção do automóvel. Vai ser uma revolução tremenda. Agora, o mundo, o que eu acho interessante é que, veja bem, quando eu falo de arqueologia, eu falo como especialista. Aí eu trago à mesa o que eu pesquisei e defendo o meu ponto de vista. Quando eu falo de áreas que não são a minha, como eu citei aqui, economia e tudo mais, aí eu sou obrigado a falar do que os outros pesquisaram, o que os expertos estão falando. Tomando, é claro, a consciência que há opiniões divergentes. De repente pode ter um economista que está assistindo a gente e fala, não, isso que eu estou falando é bobagem, porque eu penso diferente. Tá, ele pode falar que é bobagem, mas eu tenho um artigo científico que está falando exatamente o que eu disse. Eu não saberia, num debate... Se tiver um economista aqui para debater comigo, eu não saberia sustentar essas coisas para ele, porque eu não tenho argumentação que quem escreveu o artigo tem. Mas, pelo menos, como divulgador de conhecimento científico, eu posso falar, está escrito isso aqui. E o que eles estão desenhando, repito, é um mundo que precisa de uma governança. Senão o mundo acaba. Aí eu vejo o Apocalipse, e o Apocalipse fala que o mundo terá uma governança. Só que não será do bem. E o Apocalipse fala que vai ser universal. E fala que tem a ver com o algoritmo, o número da besta. Tem a ver com
com adoração a Deus, fidelidade a Deus, tem a ver com fidelidade aos princípios morais. E não pensemos, gente, a Alemanha é um dos países que produziu gente mais inteligente do mundo. O alemão é uma língua que você não fala alemão. Desculpa, deixa eu corrigir. Você não traduz o alemão, você tenta explicar. Tá. Eu não tenho fluência em alemão. Mas eu fui obrigado a ter um contato com o alemão por causa do doutorado. No doutorado você tem que fazer uma prova de alemão, porque muitos termos da teologia, não foi na arqueologia, isso foi na teologia, são em alemão. Quando você estuda teologia bíblica, muita coisa veio da Alemanha. Então tem muitos termos técnicos, muitas expressões e artigos que só estão em alemão. Então você tem que, pelo menos, ter o alemão instrumental para ler um artigo. Todo teólogo. Condicionar, exatamente. Todo teólogo que faz um doutorado em teologia bíblica. Tá bom. Beleza? Então eu tive que ter esse contato com o alemão. Mas se chegar um alemão e falar comigo aqui, eu vou ficar voando. Entendi. E eu vi que o alemão é tão complicado que ele é uma língua filosófica. Nem o grego é assim. O grego não é assim, o inglês não é assim, nem o hebraico é assim, mas o alemão é filosófico. É o país de Wagner, é o país de Goethe, é o país de Freud, desse pessoal todo aí, de Nietzsche, que por mais que eu discorde desses aí, Heidegger, mesmo que eu discorde do Heidegger, do Nietzsche, tem que admitir, os caras são profundos. O ser, o Sein, quando o Heidegger fala do ser e o tempo, o Sein não é só ser, é muito mais do que isso, e assim por diante. Mesmo esse país com toda essa cultura, foi levado pela lábia de um austríaco chamado Adolf Hitler e permitiu a morte de 6 milhões de pessoas sem saber o que estava acontecendo. Será que eu me julgo mais esperto do que os alemães a ponto de dizer eu não deixaria Hitler assumir o poder? E o que levou Hitler ao poder foi uma coisa que me preocupa muito também, que eu quase colocaria como a 6ª criança aqui. 7ª. A 7ª, aliás. É a danada da propaganda. 7 é um número da perfeição. Auspicioso. Né? Eu quase colocaria aqui. É lógico que eu não estou querendo com isso. Não, o pessoal vai pensar, o Rodrigo está falando da regulação das mídias. Não, o debate não é esse. Não, vão falar que depois tu vai vender um curso. Exatamente. Mas o ponto é que a gente tem que tomar cuidado com as propagandas mesmo. E com o algoritmo. Tem, pô. O Joseph Goebbels... Nesse sentido aí, a inteligência artificial realmente pode ser uma grande muito vilã. perigosa. O Goebbels, o Joseph Goebbels, ele que colocou Hitler onde colocou. E olha que o Goebbels era o oposto do que a teoria ariana colocava, porque ele tinha poliomielite, então ele tinha uma perna mais curta, andava com coisa e tudo, ou seja, ele não era o ariano perfeito.